a gente tem que também cada vez mais se engajar nisso, né, em convencer eles a fazer o Enem, em convencer eles de que a universidade pública é para eles e que eles têm que lutar por ela. Olá, boa tarde. Estamos começando mais um programa do projeto A História em 60 Minutos, projeto de entrevistas com profissionais de história que atuam na universidade, na escola e em outros espaços importantes para esse campo profissional. Queria destacar também que o projeto A História em 60 Minutos tem um perfil no Instagram. Sugiro a todas e todos que estão nos assistindo, visitem o IG do projeto no Instagram, né, @60, escrito por extenso, _história, e também comentar que, além de disponíveis aqui no YouTube, no canal do Departamento de História do SERES e do Programa de Pós-Graduação em História do SERES, as entrevistas estão disponíveis em formato podcast no Spotify, no nosso perfil lá, então é possível também ouvir as entrevistas, além de assistir aqui pelo YouTube, né? Nosso convidado de hoje é o professor Lucas Labella Costa, professor vinculado à Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul, em particular ao Instituto Estadual Rio Branco, uma escola da cidade de Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul, e que também está envolvido em outros projetos interessantes que têm muito a ver, inclusive, com o assunto que nós estamos discutindo nesse projeto. Então, é com muita alegria que a gente recebe hoje aqui o Lucas. Bem-vindo, Lucas, tudo bem? Tudo bem, Evandro? Boa tarde. Quero te agradecer muito o convite, fiquei muito feliz, muito honrado. E estamos aqui, então, para conversar um pouquinho, né? Eu sou, como tu falou, professor do Instituto Estadual Rio Branco. Agora eu estou cedido para o pré-ENEM da SEDUC-RS. Estou gravando algumas aulas aí na TVE, que estão passando na TV. Ficam disponíveis depois no YouTube. A gente vai falar um pouquinho mais desse projeto depois, né? E quero te parabenizar pelo teu projeto, pelas entrevistas, né? Acho muito interessante. A gente sabe como é importante a gente ter cada vez mais atividades de extensão, a gente ter essa divulgação do nosso trabalho e do que a gente vem fazendo, né? Então, te parabenizar e dizer que estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado. E eu que agradeço, Lucas, por você ter aceitado, né? Com certeza vamos falar sobre a sua experiência mais recente, né? Com a televisão e com videoaulas. Eu acho que a gente aprendeu com a pandemia, né? De uma forma bastante dura, o quanto esses recursos podem ser úteis, né? Apesar de todas as limitações sociais, econômicas ou mesmo técnicas, nós sabemos que é importante esse tipo de ocupação desse espaço, né, por profissionais também de história, né, enfim, no campo do audiovisual e também no campo mesmo das mídias maiores, como a própria televisão, para pensar a discussão do nosso conhecimento, pensar o campo da história, da discussão pública da história e também da educação em sentido mais amplo, né? E esse projeto tem discutido muito isso. Vários convidados e convidadas já falaram sobre esse fenômeno, né? Eu acho que esse projeto é um pouco consequência, inclusive, da pandemia, e a ideia é que fique aqui um registro das experiências de quem está atuando, não somente na universidade, mas também nas escolas, museus, arquivos e em outros espaços, né? Então, é muito importante a tua presença também nesse projeto, com a tua experiência já de alguns anos na educação básica e agora também com esse outro projeto que nós vamos falar mais à frente. Mas justamente para aproveitar as experiências de cada convidado e convidada, eu queria começar com uma pergunta ampla, mas que estou muito curioso para te ouvir. Na tua perspectiva, na tua experiência, inclusive de trajetória profissional, de formação e de atuação, como é que você entende assim, o que seria a história no século XXI, ou para não ficar tão amplo, em 2022, se a gente fosse pensar assim, em 2022 no Brasil, o que é a história? Então, é uma pergunta muito difícil, né? O que é a história? E tu me fez ela, eu fiquei refletindo, nossa, como eu vou responder? E também fiquei refletindo o que é a história, né? Não querendo só responder, mas tentando entender. E acho que é interessante que a gente se refaz essa pergunta volta e meia e a gente sempre pensa algumas respostas diferentes, né? E a história, por ser uma palavra com tantos sentidos, ela também impõe ainda mais dificuldades nessa resposta, né? Mas a história enquanto um campo de saber, enquanto um campo de conhecimento no século XXI, eu acho que ela segue sendo um campo lacunar, né, subjetivo, segue sendo um saber extremamente indireto,
e é um campo que a gente sabe que ele está em disputa, né, essas narrativas históricas, e elas têm, por vezes, elas voltam com muita força, né, alguns discursos, algumas interpretações, e qual que é o papel do conhecimento histórico produzido, né, cientificamente ou produzido academicamente nesse debate público da memória, nesse debate público da história, né? Então, a gente pesquisa século XIX e a gente acaba entrando muito em contato com aquelas formulações, né, de que a história ainda era mestra da vida, que a história tem obrigações, né, e deveres cívicos, morais, e a gente não concorda com a formulação do século XIX, né, a gente não concorda que a história tenha em si uma obrigatoriedade, mas acho que se a gente pensa enquanto cidadão, né, no campo cívico, e também distante desse cívico do século XIX, né, ser cidadão é outra coisa hoje em dia no século XXI, ainda bem, mas eu acho que essa história ela passa por um momento de muitas tecnologias, de muitas informações, de muitas possibilidades de comunicação, mas isso no campo de umas rupturas, né, mas no campo das continuidades eu acho que a gente ainda não superou completamente os problemas e as sombras do século XIX e do século XX. Então, a gente ainda precisa dar conta de algumas questões, de alguns problemas, de algumas aporias que vão nos seguir aí, né, enquanto a gente tentar compreender ou tentar produzir conhecimento sobre o passado. Mas eu pensei em um autor para me ajudar a responder isso, e é um autor que eu gosto muito, que é o Walter Benjamin. E eu acho que ele ajuda a nos mostrar como algumas questões que ele lançou enquanto problemas lá no século XX, né, durante e antes da ascensão do nazismo, e como a gente ainda precisa lidar com essas questões, né. Então, são questões que ele põe nas teses sobre o conceito de história, e uma delas, então, ele diz que articular historicamente o passado não significa conhecê-lo como ele de fato foi. Significa apropriar-se de uma reminiscência, tal como ela relampeja no momento de um perigo. E depois, lá no fim, né, essa é a sexta tese dele, e lá no fim ele diz: o dom de despertar o passado, no passado, as centelhas da esperança, é privilégio exclusivo do historiador, convencido de que também os mortos não estarão em segurança se o inimigo vencer. E esse inimigo não tem cessado de vencer. E daí eu penso em alguns exemplos do nosso cotidiano, né, da nossa vida pública recente no Brasil, pensar o caso do assassinato da Marielle e pensar o próprio assassinato recente agora do Genivaldo de Jesus Santos, que foi morto pela polícia numa câmara de gás, né, improvisada, numa viatura policial, e usar eles enquanto uma reflexão para o conhecimento histórico em si, né, dessa história contemporânea, essa história que a gente não faz enquanto historiador, mas que a gente faz enquanto sociedade, de pensar de como realmente os mortos não estão a salvo, né? Então, a memória da Marielle, a memória do Genivaldo, e às vezes a memória de alunos e estudantes de colégio público, né? Que a gente tem alunos aí que são assassinados, que morrem com troca de bala perdida, né? E é o fato desses alunos morrerem para no dia seguinte as pessoas já falarem que se ele morreu, ele estava envolvido com o tráfico. Então, realmente, né, a gente vive um momento em que a história, ela, por vezes, a gente se questiona qual que é o poder, qual que é o papel dela, né? A gente diz que os historiadores não têm tanto poder assim, mas a história, essa memória pública dos acontecimentos compartilhada pela sociedade, ela segue sendo muito importante. E a gente segue vendo alguns passados e alguns mortos sendo desrespeitados, né? Então eu acho que a história segue sendo esse campo. A gente estava conversando um pouco sobre como, para mim, não é a história que vai garantir essa segurança dos mortos, né? Mas ela pode ser um indicativo. Se essa segurança não está colocada, né? Se essa história e essa memória ela não está a salvo, isso mostra que várias outras coisas aí na nossa sociedade estão andando errado, né? Estão sendo desrespeitadas, vários direitos, né? Então eu não vou dizer que a história por si só vai nos garantir que a gente vai vencer a barbárie, seja qual barbárie essa for, né? O fascismo, por exemplo. Mas quando a memória dos mortos não está a salvo, é um indicativo, então, que a gente precisa fazer muita coisa aí para que a sociedade volte a funcionar, né? E nisso, acho que o Walter Benjamin está falando uma coisa que agora
reverbera muito mais, que ele vai dizer daí na 8ª tese dele, que a tradição dos oprimidos nos ensina que o estado de exceção em que vivemos é, na verdade, a regra geral. Mas ele chama nossa atenção também para o fato que, por mais que esse estado de exceção, então, ele seja o normal para diversas populações, para diversas pessoas, né, e pensar aí que quem mora na periferia, que vidas não brancas no Brasil, elas vivem esse estado de exceção constantemente, né, pessoas indígenas, pessoas negras. Ele também chama nossa atenção para o fato de que a gente precisa seguir se chocando com esses absurdos, né? Então, e ele falou isso quase 100 anos atrás. E a gente segue muito nessas lógicas, né, de que a história também é, para além de um conhecimento sobre o que aconteceu, ela também fala sobre a nossa relação com o tempo. Então, eu acho que a história no século XXI ela ainda faz parte da nossa cosmovisão, da nossa visão de mundo, e ela ainda é uma ferramenta para eu entender que eu integro uma coletividade. Então, o meu lugar, né, no mundo do trabalho, o meu lugar geograficamente no mundo, na cultura, ele também é histórico, né? Então, a história, enquanto um saber, enquanto um conhecimento, no século XXI, eu acho que ela não está em crise em termos de produção de conhecimento, né? A produção acadêmica do conhecimento histórico, ela me parece que ela está bem engajada, está bem politizada, ela se preocupa com questões de gênero, questões raciais, né, questões étnicas, questões que por vezes tiveram realmente pouca representação, né, tiveram pouca produção de conhecimento. Então, acho que nesse sentido a história ela está indo muito bem e ela precisa reforçar essa busca, mas eu acho que em termos do debate público, esse saber que é produzido, ele ainda tem pouca infiltração e às vezes ele é pouco legitimado, né, pelo grande público, não tem espaço na grande mídia, mas ele segue sendo importante porque ele fala disso, né, ele fala sobre o que a gente está vivendo hoje em dia, né, mostra também a importância dessa história contemporânea do golpe, essa história contemporânea do que a gente tem vivido nesses últimos 3 anos de pandemia, de um governo extremamente autoritário que desrespeita direitos humanos. Então, por mais que isso não seja imanente da história, a história não precisa dar conta dessas questões em si, eu acho que nós, enquanto cidadãos, pensamos que a história precisa, sim, abordar essas questões, dialogar ainda mais, e eu acho que essa produção de extrema qualidade que tem sido feita nas universidades, ela precisa se voltar cada vez mais para a extensão, né? Então, por isso mesmo a importância do teu projeto e a importância da gente se perguntar, né, como é que o historiador pode se engajar em debates públicos e até em debates na rede social, sem pensar que o historiador tem que virar um influencer profissional, né? Então, de que forma a gente vai poder dialogar com essas novas tecnologias que, ao mesmo tempo, nos parecem tão potentes, mas que fragmentam a história e que também, por vezes, possibilitam as fake news, possibilitam os negacionismos, né? Então, a história ela precisa cada vez mais se voltar para esse debate público e para pensar como essa produção extremamente qualificada de conhecimento pode se integrar nesse debate público e pode também ajudar as pessoas a compreender, né? Qual que é o meu lugar no mundo do trabalho, qual que é o meu lugar no mundo, como tudo isso tem relação comigo, sim, né? Sim, exatamente. Muito bacana o apanhado que você fez assim na sua resposta, né? E partindo do Walter Benjamin, é sempre muito impressionante como o que ele escreveu é atual, né? As nossas experiências recentes remetem demais ao que ele escrevia lá no contexto do Entre Guerras, né? E no século XX, na primeira metade do século XX. E também pensar esse ponto que você falou agora, em algum momento você falou sobre as nossas pesquisas sobre o século XIX, né? Tanto, né, nós fomos orientados pelo professor Temístocles César, trabalhamos com historiografia brasileira, pensamos, né, muito sobre o século XIX e no quanto a gente carrega, a gente que ficou muitos anos da vida ali dedicados ao século XIX, a gente consegue ver o quanto ele está presente, né? Nós temos aqui problemas sérios e a questão é criar só essa descontinuidade, como você disse, né? O que é ser cidadão hoje e essa ideia de que a história não pode abrir mão de ser esse lugar da crítica que se choca e que responde aos horrores, né? A história vai sempre ser esse lugar, assim parece, né?
E eu acho que tanto nas nossas pesquisas sobre o século XIX, quanto com as nossas experiências profissionais em outros, assim, na sala, não na pesquisa, mas na sala de aula, a gente se dá muito conta disso, né, de como esse espaço é importante, por conta de tudo que você, na sua resposta, você já trouxe, né, na noção de um compartilhamento social das experiências, que a gente faz parte de uma coletividade, e assim por diante, né? E apontando para os problemas, né? Que são problemas que tem aí, alguns são recentes, outros têm 200 anos, eles seguem como problemas, né? E essa responsabilidade, então, com os mortos, né? Essa responsabilidade com o que veio antes. Tudo muito importante, eu acho, o que você traz na sua resposta. E nesse sentido, né, pensando um pouquinho só desse deslocamento, como você disse, a produção de história no nível da pesquisa é de muita qualidade, é muito amplo também, né, em termos quantitativos é muito volumoso, em termos qualitativos também é muito bom, né? Então é muita produção e produção de qualidade e produção comprometida com os problemas contemporâneos, que é um ponto importante a ser destacado, como você mesmo disse, que não é uma regra em todos os contextos, mas para o nosso tempo é uma marca e isso é importante, né? Vamos pensar, então, um pouquinho sobre isso, sobre como essas discussões que estão na pesquisa migram, né, ou podem migrar para o espaço privilegiado da história nossa, assim, que muitas vezes é a sala de aula. Hoje em dia, não apenas a sala de aula convencional, assim, a sala de aula física de uma escola ou de uma universidade ou de qualquer outro espaço educacional, mas da sala de aula, como a ideia de uma aula, né? Onde algo é discutido, onde se ensina e se aprende. Qual é a importância, na tua opinião, pela tua experiência, qual é a importância do ensino de história, né? E também, considerando a formação que nós tivemos lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no nosso caso aqui em particular, e os currículos que você encontra, né? Tentando articular um pouco aquele currículo que nos formou, aquilo que chega na sala de aula e como chega nos currículos escolares, quando isso é convertido para um processo de instrução pública, assim. Queria te ouvir um pouquinho nesse sentido também. Vou começar pela segunda questão dos currículos, que eu acho ela muito interessante, e eu até fui pesquisar um pouquinho. Eu me formei na URGS 10 anos atrás, me formei em 2012. O tempo passa rápido, né? Não parece. Mas eu pesquisei um pouco para ver como o currículo mudou nesses últimos 10 anos, né? E eu lembro que já tinham discussões naquele momento e que se falava um pouco em diminuir um pouco o número de cadeiras obrigatórias para os estudantes de história, para eles terem um pouco mais de liberdade, né? Terem mais escolhas, e se falava um pouco de ter de ter um enfoque mais em cadeiras teóricas, né? E pensar um pouco o que era esse básico que o estudante teria que passar, né? E eu fui ver o currículo da URGS, então, para comparar o meu currículo com o atual, e eu achei muito interessante. Vou te dizer que, para mim, essa mudança ela foi feita, né, e foi feita em termos que me pareceram muito corretos. Então, parece que enxugaram um pouco essa obrigatoriedade do currículo, né, deixaram realmente cadeiras um pouco mais gerais e amplas de grandes períodos históricos, mas tem cadeiras de laboratório de texto, tem mais cadeiras agora contemplando uma diversidade maior, contemplando questões de gênero, questões étnico-raciais, e eu acho que o caminho para um currículo tem que ser exatamente esse, né? E isso tanto em termos de nível superior, quanto também na educação básica. A gente precisa ter essa representatividade maior, né? A gente já não tem mais como fazer só uma história dos grandes momentos políticos, uma história econômica. É um pouco triste como, por vezes, no momento de entrar em sala de aula, o professor vai pouco a pouco se desprendendo daquelas práticas, né, e daquele questionamento que ele tem na academia, e a gente vai pouco a pouco conformando a nossa aula com aquela aula que a gente costuma chamar de tradicional, né? Aquela aula expositiva, grandes acontecimentos, história política, e daí cadê a diversidade, cadê a questão étnica, cadê a sexualidade, cadê a questão de gênero, né? Então, acho que o professor que entra em sala de aula, ele tem um desafio constante de se manter fiel a esses seus preceitos, né? Porque a gente tem muita aula para dar, às vezes o livro didático não vai ter isso, então é sempre um esforço, é sempre um trabalho a mais para a gente manter essa complexidade. E a gente também tem a cobrança do conteudismo, né? Que é uma cobrança
que vem dos pais, da escola, da supervisão, mas que a gente também tem ela muito dentro de nós, né? A gente lá pelas tantas fica preocupado, tá, não venci o livro, não venci o conteúdo, né? E como às vezes a gente não percebe que essas questões outras são conteúdo, às vezes podem ajudar a compreender algumas questões muito mais do que aquelas questões mais tradicionais, e que a gente precisa falar no currículo, então, na educação básica, sobre como as pessoas viviam, sobre quais eram os hábitos, sobre como eles mudaram, e às vezes a gente precisa trabalhar questões que elas não vão estar colocadas no livro didático ou na bibliografia daquela forma, mas que elas vão fazer com que o aluno perceba a mudança no uso da tecnologia, vai fazer com que um pouco essa questão da importância do ensino de história ser nos inserir nessa coletividade, mas de eu perceber que eu não sou só sujeito da história, mas eu também sou agente. Então, que eu faço parte da história, né? Eu trabalhei muito no mestrado com a questão da importância, né, da história nos ritos fúnebres, ou na nossa forma de lidar com a morte, e no século XIX se falava muito dos beneméritos, né, de se salvar do esquecimento os grandes heróis, as pessoas que fizeram muito pela nação, né? E eu acho que hoje em dia a gente tem esse trabalho de mostrar no ensino de história como todo mundo é importante, como a memória de todos, né, precisa ser mais ou menos mantida, né, como a memória da minha família é importante, a minha memória é importante, como eu produzo história, como eu influencio a história, né? E eu gosto de começar o ano letivo, inclusive perguntando, né, os objetos têm história? E daí já começam a debater, né? Não, não tem, claro que não tem, essa mesa tem história. Não, como é que a mesa vai ter história, né? E acho que a história, uma importância do ensino de história é a gente perceber como a cultura ela é realmente um presente da humanidade para nós, né? Isso eu acho muito importante de trabalhar com a educação básica, que a gente perceber como acho que quebrar um pouco essa lógica neoliberal, essa lógica do individualismo, né, de que eu estou sozinho, eu dependo só de mim. Não, né? No meu dia a dia eu já estou usando diversas tecnologias, diversas produções, inovações que são coletivas, né? A própria linguagem, eu acho que a linguagem é um dos maiores presentes que a gente recebe dos antepassados, né? E pensar em como ela é viva, como ela se molda de acordo com todo mundo que vai falando, que vai alterando a linguagem, né? Então, perceber que eu também altero a linguagem, eu também influencio o mundo, né? Como é importante para a gente, como é importante para os estudantes enquanto pessoas, né? Se verem enquanto atores. E acho que a história ela deve agir aí e deve mostrar um pouco isso também, né? Como eu sou herdeiro dessa cultura, como essa cultura está presente no meu dia a dia e ela é extremamente importante para mim. Aspectos negativos da cultura também, né? Mostrar a complexidade dessa cultura e como tem diversas estruturas que me oprimem, que também fazem parte disso, mas de não me ver enquanto um sujeito passivo. Então, todas as questões que a gente debate na história, né? Que a gente, na produção do conhecimento histórico, a gente quer tratar os atores que a gente estuda enquanto sujeito, eu acho que a gente também tem que ter essa complexidade e esse respeito com o meu estudante. E a história ela também vai ser importante que no meu fazer, no momento de ensinar, no momento de fazer atividades, né, isso também esteja presente. Então, que a minha aula não seja só expositiva, eu passando conhecimento para o aluno, né, como a gente se entrega quando a gente diz, ó, tô aqui passando conhecimento, né, e a gente super critica isso enquanto uma noção pedagógica, mas institui isso no nosso fazer, né, então, e eu dei algumas aulas de sociologia e eu ficava muito chateado com isso, porque na sociologia me parecia muito fácil não ter medo do anacronismo e trazer um protagonismo do estudante, fazer ele falar sobre. E por que na história a gente não consegue, né? Ou a gente tem tanto medo, tem tanta dificuldade? Então, meu objetivo também, acho que as aulas de história são importantes nesse sentido, que a gente tem que buscar cada vez mais isso, né? E a gente debatia um pouco a importância da teoria da história, né? Como é importante a gente passar alguns conceitos mais do que uma história conteudista, factual. E eu acho que isso passa também por fazer um pequeno laboratório de história com os alunos, né? Não é formar eles historiadores, mas é permitir que eles interpretem fontes, que eles interpretem acontecimentos e que eles possam produzir um pouco de conhecimento histórico também, né? Mostrar para eles que eles também
interpretam o passado, né, o seu passado, o passado da cidade, o passado do bairro, o passado da sociedade. Então, da gente compartilhar esse fazer histórico com os alunos também, né, instrumentalizar de certa forma, sabendo desses limites, mas pensando, como é que eu posso ajudar esse aluno a ter interpretações próprias, né? Como é que esse aluno pode também produzir conhecimento sobre o passado, né? Trazer isso para o meu fazer, né? Para a minha prática pedagógica e não deixar isso só no campo teórico, né? Cada vez mais, assim, isso também tem sido uma ideia que tem voltado muito, sabe, Lucas, nas entrevistas aqui, essa ideia dessa dimensão ética, no sentido, assim, tanto da responsabilidade quanto de uma visão mais prática da história, assim, no melhor sentido da ideia de prática da história, que é nesse sentido que você falou, de criar condições para uma visão de mundo, assim, mais emancipada, né, mais livre e mais responsável. E a história faz parte disso, a gente sabe, né, durante muito tempo, algumas visões, assim, pedagógicas ou mesmo historiográficas levaram a gente a crer que não, ou que era menor esse papel da história na vida objetiva das pessoas, mas na verdade ela é muito, muito importante, muito, muito direta, assim, tem uma dimensão política da história que é inevitável e que é importante que faça parte, né? Esse compromisso com o passado passa por isso, né? Não é um compromisso com o passado pelo compromisso, mas é no que diz respeito, no que impacta a nossa vida hoje e no futuro, né? Então, isso é importante. E eu acho que o que nos faz pensar um pouco também, você falou um pouco sobre essa questão no ensino, né? De pensar os currículos e pensar a sala de aula. Mas agora, quando, por exemplo, há cerca de 2 anos atrás, um pouco menos de 2 anos atrás, a profissão de historiador foi reconhecida pelo Estado, né? Houve um registro legal, vamos dizer assim, ou jurídico da profissão. Nós pensamos também sobre esses campos de atuação. E isso também leva a gente um pouco para esse campo da prática e da ética. E nesse sentido, eu queria te ouvir também, assim, pela tua experiência e pelo teu ponto de vista, como é que você tem enxergado essa ideia de um profissional de história, né? No modo geral, nós éramos licenciados ou bacharéis em história e atuávamos na pesquisa, sem nenhum registro mais oficial, ou no ensino, né, como professores. Como é que você vê agora esse registro da profissão de historiador e o impacto dela, né? Eu lembro que desde quando eu entrei na faculdade em 2008, a gente conversava um pouco, né, sobre essa eminência do projeto se concretizar, de realmente, né, a gente ter essa legitimação. Demorou para sair, mas eu acho que é algo básico e fundamental a gente ter esse reconhecimento, e acho que isso parte, inclusive, né, de uma necessidade de regulamentação. E em outros campos profissionais, esses órgãos eles são responsáveis também pela fiscalização, né? Então, a gente não vai ter isso, né? Mas como é importante minimamente ser reconhecido de que o historiador ele tem o ofício dele tem uma particularidade e que essa nossa formação, então, ela nos habilita para algo, né? Que se a gente não tivesse passado por essa formação, a gente não teria. Então, diz, a gente precisa, para dar aula de história, tem que ser historiador. Eu acho que isso eu li em um espaço isso, inclusive, que essa era uma defesa mínima, né? Não é uma defesa de mercado, uma defesa de campo, uma tentativa de obter privilégios, mas é uma tentativa de regular minimamente o ofício do historiador, que é muito importante, né, nesse debate público. Então, eu acho que ela é extremamente necessária, mas ela mantém, então, essa necessidade de um diálogo permanente, né? Então, quais vão ser as atribuições do historiador? E também, né, não é para defender uma exclusividade. Então, todo mundo pode produzir história, a gente não quer proibir ninguém de pesquisar, de produzir, mas é pensar, então, em que espaços tu precisa necessariamente ou especificamente de um historiador. E é interessante pensar, né, que os museus já tinham uma necessidade de ter um museólogo, os arquivos de terem um arquivista, mas e qual que vai ser, então, o espaço do historiador nessas instituições? E esse debate ele não vai se encerrar com a regulamentação da profissão, né? Pelo contrário, eu acho que essa regulamentação ela institui que agora a gente tem que estar constantemente, né? Já tinha antes, mas agora ainda mais pensando nesse lugar institucional, debatendo
e pensando como é que tem que ser essa regulamentação, né, como ela precisa se manter e como ela precisa se organizar em termos gerais, né. E eu acho que é um tema muito interessante, né. Eu pesquisei algumas coisas, mas eu tenho interesse também em saber um pouco mais a fundo, né, sobre o que vai ao cabo, né, como é que ela vai influenciar aí essa questão dos concursos, da nossa ação institucional, mas é pensar que ela é uma das poucas possibilidades da gente garantir que existam historiadores no Brasil que não sejam só professores, né? Que possa ter um campo institucional para o historiador enquanto um pesquisador, enquanto alguém que está inserido nesse debate público, né? E que a gente precisa ter mais historiadores nas instituições e que não sejam só professores de história do ensino superior e do ensino básico, né? Que sejam pessoas que possam se dedicar exclusivamente a isso. Eu acho completamente correta nessa regulamentação, mas acho que ainda cabem esses debates. Tá aberta a discussão, né? Isso que fica bacana na sua resposta, né? Essa regulamentação deflagra a importância de um debate permanente, né? Sobre essa questão dos campos profissionais e assim por diante, né? Mas também eu queria aproveitar também agora essa pergunta, acho que dá a brecha para a gente entrar num assunto que eu estou muito curioso para te ouvir também, que tem a ver com a sua participação no projeto do Pré-ENEM, que passa na TVRS, né, na TV educativa, TV pública do Estado do Rio Grande do Sul, né? E você, né, como vinculado à Secretaria de Educação, também faz parte desse outro projeto, que é uma outra forma de atuação, que é muito interessante da gente pensar, que é a ideia das videoaulas. Eu queria te ouvir falar um pouquinho sobre isso, né? Mas eu queria pensar justamente isso, que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória nesse projeto, sobre o que é o projeto, como você se inseriu, qual é o propósito dele, né? E que você também, se possível, refletisse um pouco sobre o contexto atual, né? O contexto da pandemia também, e o nosso relacionamento com esses meios audiovisuais, nesse mundo das redes sociais e enfim, do YouTube, de muitos vídeos circulando, inclusive que tem relação com a questão da diferença entre um debate público e geral, que é democrático sobre a história, e uma perspectiva profissional, institucional, e comprometida com alguns ali critérios, vamos dizer assim, né? Enfim, que você falasse um pouquinho sobre essa experiência, da sua trajetória, e refletisse um pouco também nessa direção, né, de como nós estamos vivendo agora num mundo tendo de nos ocupar também com outras formas de atuação e de acesso, né, de acesso, digamos assim, a um acesso facilitado ao conhecimento histórico. Bem interessante essas questões, né, bem complexas. Eu acho interessante essa questão do acesso facilitado ao conhecimento histórico. Eu sempre muito nerd, né? Gostava de fuçar a internet desde, né, piá. E eu acho impressionante, e eu já percebi antes da pandemia, durante me reforçou essa impressão sobre como o conteúdo disponível na internet, eu não sei se ele tem piorado extremamente qualidade ou se o Google ali só nos oferece as piores possibilidades. Mas eu acho que antes a pesquisa, né, de artigos, de conteúdo, de artigo. Eu quero, né, achar aqui um resumão de absolutismo. Eu acho impressionante como antes, né, para mim, assim, parece que a gente achava conteúdos de mais qualidade na internet e hoje em dia a gente é bombardeado muito com grandes sites, grandes instituições e uns textos resumidos assim que tu vê ele 1000 vezes e tu não consegue achar coisas diferentes, né? Tu vai procurar uma imagem na internet, tu tem às vezes dificuldade de achar um quadro em boa resolução. Eu estou impressionado como esse fácil acesso eu acho que tem se dificultado, assim, o conteúdo que está disponível na internet, né? E nisso até durante a pandemia, procurando materiais para enviar para os alunos, eu sentia muita falta às vezes de vídeos confiáveis. Daí tu ia ver um vídeo, por exemplo, tu pensava, tá, esse vídeo eu posso mandar para uma 6ª série, né, uma 7ª série. E lá pelas tantas estava assistindo o vídeo e tinha alguma noção extremamente preconceituosa, uma noção tanto quanto racista, né, meio
darwinismo social, e eu acho que um pouco parte daí, né, estou respondendo a pergunta toda ao contrário, mas a importância de um profissional de história nesses espaços, né, de discussão da história pública, eu acho exatamente esse refinamento conceitual, teórico, de identificar alguns problemas, né, em falas anacronistas, em falas racistas, machistas, né, então a gente já tem todo um preparo para, às vezes, entrar em algumas discussões e demonstrar por que elas têm argumentos extremamente falhos, né? E são discussões que com a internet viralizaram. Então, discussões, às vezes, né, machistas, que tentam pegar na história e dizer que a história prova, então, que, né, uma teoria extremamente misógina, uma teoria extremamente machista, né? Lá pelas tantas a gente entra em contato com isso e os alunos trazem esses questionamentos, né? Os alunos trazem um questionamento se os africanos não são culpados pela escravidão. E como essa é uma questão complexa, é uma questão que a gente estuda, mas ainda assim é difícil de lidar, de responder, de conseguir demonstrar, né, que não são os africanos que são culpados pela escravidão. Se tu não tem um profissional de história, tu pode ter em alguns raros casos alguém que vai ter esse conhecimento, né? Mas o profissional de história é quem vai estar preparado para isso. E como essa é uma questão central no debate público, né? Num debate que influencia hoje em dia as cotas, que influencia hoje em dia a minha percepção étnico-racial sobre a condição econômica das pessoas, sobre a condição social de pessoas periféricas, né, de vidas negras, de vidas não brancas, né, de pessoas indígenas. Então, como tudo isso está relacionado, né, e como é importante tu ter um profissional da história para tu questionar. A gente vai falar de indígenas, por exemplo, né, como está carregado de preconceito, de caricaturas, né? Isso está muito ainda na sociedade. E daí tu imagina, acho que um preparatório para o vestibular, um preparatório para o Enem, a gente sabe que nos cursinhos se tem muito, né? Tem muitos professores que são de saber notório, que não são formados, e se tem muito essa necessidade de tu atrair os alunos, de tu ter um discurso que seja interessante. E como muita gente cai na piada, como muita gente cai nessas questões, né, daquilo que é socialmente visto, né, como a verdade sobre esses povos, sobre esse passado, o senso comum. Então, como é muito perigoso que se tu não tiver um profissional da história, ele vai cair nesse senso comum. E até profissionais da história às vezes acabam caindo, né? Profissionais que não se atualizam, que não se preocupam com questões de gênero, com questões raciais. Então, acho que o mínimo é que o profissional de história ele tem essa obrigação, e se ele não tratar dessas questões, a gente pode, enquanto grupo, cobrar ele, né? E acho que como isso fica muito mais fragilizado se não for um profissional. E agora, indo para a questão do pré-ENEM, então, eu fui convidado agora em março desse ano para participar de um preparatório, né, para o Enem, um curso preparatório para o Enem, da SEDUC, da Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul. Esse preparatório, ele é voltado para estudantes da rede estadual, para estudantes do ensino médio, mas é muito interessante que ele passa na TVE, na TV Pública do Rio Grande do Sul, ele fica disponível depois no YouTube, então qualquer um que queira prestar o Enem pode ver essas aulas, pode usar elas para se preparar, né? Pode ser um estudante, então, de outro estado, de outra rede, ou alguém que já saiu do colégio há muito tempo, mas quer se preparar para o Enem. E ele surge em 2020, no início da pandemia, exatamente para tentar disponibilizar para os alunos da rede estadual aulas, né, para compensar a falta das aulas presenciais e um pouco essa precariedade das aulas remotas, né? Na rede estadual, muita gente não conseguia acompanhar as aulas remotas ou não tinha um acesso, não tinha condições boas para acessar as videoaulas, né? Como professor, é muito importante a gente refletir isso. Como é que eu vou cobrar um aluno, por exemplo, que faz atividades dissertativas de história num celular? Como é que ele vai escrever um textão? Como é que ele vai ler um textão? Como é que ele vai ver um vídeo ali com qualidade? Como é que ele vai produzir uma boa atividade, né? Não tem condições. E é interessante que o pré-ENEM tenta, né, como ele é transmitido na TV, ele tenta alcançar mais alunos nesse sentido, né? E ele também, acho que tenta ajudar um pouco
nessa questão que os nossos alunos eles têm menos condições para se preparar para essa prova, né? Eles geralmente não têm condições de pagar um cursinho, eles têm menos recursos disponíveis no próprio colégio, e a gente sabe que a pandemia ela aumentou essas diferenças exponencialmente, né? Hoje em dia tem colégios que têm um notebook para cada um dos alunos, né? Que tem plantão online. Então a diferença do ensino privado para o ensino público aumentou muito com a pandemia. Então acho muito importante esse preparatório para o Enem, para a gente disponibilizar para esses alunos da rede pública um cursinho, né? Ele não é bem um cursinho, mas são aulas que vão ajudar a preparar para o Enem. E eu fiquei muito feliz com esse convite, acho que é uma responsabilidade muito grande, e eu estou sempre preocupado, né? Então vamos trazer questões do Enem, vamos ver o que cai mais na prova, vamos ajudar, né, esses alunos a entrarem na universidade. Eu acho que é o grande objetivo dos professores do ensino médio, ainda mais da rede pública. Mas é muito complicado que a gente está nadando contra uma maré aí, né? Que essa precarização, então, tem a precarização do ensino, a precarização do aluno, a precarização que os pais desse aluno passam, né? Essa precarização trabalhista que afeta eles, que afeta os professores. E a gente sabe que está tendo cada vez menos inscrições no Enem, menos alunos da rede pública participando, né? Então, o projeto em si é muito importante, mas ele sozinho não consegue combater toda essa precarização, né? Então a gente precisa de condições melhores de trabalho para os pais desses alunos, para eles terem condições de, né, ajudar os filhos, para os filhos terem condições melhores de estudo, para os filhos não terem que começar a estudar, aliás, a trabalhar logo no início do ensino médio, né? Agora quase todos os alunos do primeiro ano precisam trabalhar, precisam ajudar em casa, né? A gente sabe que isso é um reflexo da economia, mas eu acho que esse pré-ENEM, ele vem sanar um pouco essa lacuna que a gente tem, né, e essa dificuldade muito maior para o aluno da rede pública em acessar o ensino superior. Então, ele é uma pequena ajuda, assim, né, aquele aluno que quer fazer o Enem, a gente tem que também cada vez mais se engajar nisso, né, em convencer eles a fazer o Enem, em convencer eles de que a universidade pública é para eles e que eles têm que lutar por ela, né? Mas é muito triste ver que isso é um pequeno pontinho em coisas muito maiores que precisam mudar, né? E ao mesmo tempo, então, que eu tento trazer essa preparação para o Enem, eu tento não me esquecer dessas questões, desse debate público da história, dessas questões que a gente acha importante, né, de abordar o gênero, de abordar questões étnico-raciais, de abordar os processos políticos, de mostrar um lado mais crítico da história, né? Então eu tento fazer aulas que sejam interessantes, que preparem para o Enem, mas que também tragam esses debates públicos da história, né? E na esperança de que a gente realmente consiga ajudar alunos da rede pública a acessarem o ensino superior, de preferência gratuito, né, público e de qualidade. Então é um programa que eu acho extremamente importante, mas que a gente está aí tentando fazer várias coisas que também dependem de outros processos, né? Sim, sim. É muito importante essa reflexão. Os problemas, eles são muito amplos, né? Assim, mas também penso, Lucas, que de fato, assim, apesar dos limites, né? Assim, né, das consequências do projeto, porque de fato os problemas são maiores, né? Precisaria de muitos projetos, tem que ser um projeto com várias faces para dar conta de tudo isso que você falou. Tem a ver com a precarização do ensino, tem a ver com a crise econômica, né? Tem a ver com a crise do emprego, com a crise de renda, enfim, com a miséria, tem a ver com todos esses aspectos que você trouxe. Mas, por outro lado, é um movimento no sentido, assim, bastante adequado com o momento, eu acho, que nós estamos vivendo, né? Assim, sei lá, acho que desde os anos 70, a ideia de aulas pela televisão, antes pelo rádio, tem projetos anteriores, que eu tenho até colegas de departamento que pesquisam, assim, aulas que eram oferecidas pelo rádio aqui no estado do Rio Grande do Norte, em décadas passadas, projetos que tentam, então, né, assim, popularizar ou melhor, divulgar de uma outra forma o conhecimento, né, ou levar o ensino para outras plataformas, para outros meios, para além de um espaço físico, de uma escola, né, ou de uma sala de aula.
Mas eu acho que dada a pandemia, dados os problemas que tudo isso, né, os problemas socioeconômicos que impactam no suporte técnico possível para que o conhecimento circule, essa foi uma realidade da pandemia, assim. Alunos que viviam em regiões assim, que não tinham internet. Como é que o aluno vai ficar tendo aula remota se ele não tem internet, né? Ou assistir a aula e fazer tudo pelo celular, porque ele não tem um computador, não tem um desktop, ou não tem um notebook. Enfim, a gente se deu conta de que a internet, de fato, como a gente já sabia, não é nada democrática, que nós temos limitações técnicas imensas, né? Então, eu penso que, como eu comentei com você, né, particularmente, assim, eu acho que é muito importante um projeto como esse, porque eu acho que tem um outro significado, uma videoaula transmitida pela TV, um preparatório, né, tentando ajudar candidatos ali que às vezes estão no ensino médio, ou mesmo que já saíram há muito tempo do ensino médio, mas que têm vontade de voltar a estudar, ou têm o sonho de entrar na universidade, tenham acesso, né? Porque muitas vezes, assim, alguém não tem em casa a internet, mas tem uma antena parabólica e tem televisão, né? E como você disse, as aulas são disponibilizadas na TV e ficam também disponíveis no YouTube, que também diversifica um pouco o acesso, né? Eu acho isso tudo muito importante. Eu queria te ouvir um pouquinho mais, se você puder falar, assim, sobre essa experiência, do quando ela te impactou, assim, de sair de uma sala de aula convencional e ir para um estúdio na televisão, gravar, não dar uma aula, digamos assim, ao vivo, como a gente está acostumado, mas gravar uma aula, pensar uma aula para ser gravada. Queria que você falasse um pouco também da experiência prática, assim, porque isso é importante, acho que como experiência para a gente discutir na história, o nosso relacionamento com esses outros espaços, até com outro veículo, no seu caso, com outro veículo, que é esse veículo de comunicação que apesar da internet, é muito importante no Brasil. A televisão tem muita força ainda, embora a gente hoje diminua a importância por conta do que circula na internet, tudo acontece na internet, tudo acontece nas redes sociais, né? As pessoas assistem muito menos televisão, mas, de qualquer forma, a televisão ela tem uma abrangência e uma capilaridade, inclusive em termos geracionais, que a internet muitas vezes não tem, né? Então, eu queria te ouvir um pouquinho mesmo assim da tua sensação de estar num projeto, assim, os desafios de estar num projeto como esse. Eu concordo com o que tu pontuou, e realmente, né, acho que preciso reconhecer até como foi importante essa iniciativa da SEDUC, de disponibilizar esse pré-ENEM, né, ali a partir de 2020, como é uma iniciativa bem importante, né, é uma iniciativa que agora alguns outros estados também estão produzindo aulas de pré-ENEM. É muito interessante, também preciso elogiar muito o pessoal da TVE, os funcionários, todo mundo assim nos trata muito bem, eles têm uma preocupação muito grande, valorizam o projeto. Então, como é legal a gente ver algumas dessas iniciativas, né, como é necessário que tenham mais iniciativas, mas realmente preciso valorizar essa, extremamente importante, acho que a SEDUC acertou em cheio aí. E essa questão de trazer essas aulas na TV traz uma responsabilidade muito grande. Para mim trouxe uma ansiedade enorme e pensar, tá, né, eu não posso errar, tem que pontuar questões que sejam interessantes. Eu sempre gosto de me valer da polêmica. Uma coisa que me irrita muito assim, é quando as pessoas tentam fugir da polêmica nos debates, então tento trazer isso já nos títulos, nos problemas que eu proponho. Acho que a SEDUC ela tem sido muito parceira também no sentido de que ela nos incentiva nesse sentido. Então, nas últimas edições me falaram que o pré-ENEM estava um pouco mais conteudista, um pouco mais tradicional. E esse ano que passaram para a gente era que queriam que a gente trabalhasse a partir de situações problema e que fossem interessantes e que tivessem alguma conexão com questões do presente. Então, por aí eu já tento sempre me valer um pouco de polêmicas, né, de questões que eu acho que ao mesmo tempo são importantes e que as pessoas acabam se dividindo, né? E eu gostei muito, por exemplo, da problemática que eu coloquei na primeira aula, fui falar de patrimônio e cultura, e eu lancei o problema, então, de como lidar com os monumentos sobre a escravidão, com a memória e os monumentos da escravidão. E muito influenciado por aquela questão de terem queimado a estátua do Borba Gato, né, aproveitei um pouco para fazer aquela discussão documento, monumento, né, dizer, ó, aquela estátua não é um documento colonial, né, então ela é um monumento
que a gente pode fazer com esse monumento, né? Por que será que para algumas pessoas ainda é normal que a gente tenha monumentos que exaltam a escravidão? Né? E a partir desse debate parece um debate mais politizado, né? E não tanto de um preparatório para o vestibular, para o Enem, mas que são questões de cultura, de patrimônio que caem nas questões, né? Então, nesse sentido, tentar abordar um problema extremamente complexo, né, com responsabilidade, mas não me abster de me posicionar também. Então, estou na televisão, tenho que trazer um refinamento teórico, vou estar aqui pautado na bibliografia, né, acho que é uma questão extremamente importante, mas de não ter medo também de dizer, se é um monumento que exalta a escravidão, o lugar dele não é numa via pública, né? Se a gente acha que não é correto celebrar a morte, a matança, a tortura, né, tentativas de genocídio, a gente não pode concordar com isso. Então, um certo sentido de me permitir, isso é uma coisa do nosso tempo que eu acho tão complicada de assistir em sala de aula, né, que é que muitas pessoas se autocensuram. Então, eu não vou abordar questões, né, que são problemáticas, questões que aí algumas pessoas discordam, porque talvez um pai possa reclamar, porque alguém não vai gostar. Então, eu tenho tentado me manter fiel a isso, vou abordar a polêmica, vou me posicionar, vou demonstrar o porquê me posiciono dessa forma, né, e não vou me censurar. Então, acho que é uma responsabilidade, mas é uma dificuldade muito grande, né? A gente tem uma questão muito legal do pré-ENEM, que ele tem acessibilidade em Libras, tem professoras, intérpretes, é muito legal isso. Por isso que em todo momento nas aulas também eu estou descrevendo as coisas, eu começo me descrevendo. Eu digo, eu sou um homem branco, assim, né? As pessoas até falam, cara, é muito engraçado, eu tô falando, eu sou um homem branco com cabelo curto, estou de jaqueta, né? Mas é pra gente se descrever para pessoas que têm baixa visão. Então é muito legal que tem uma série de questões aí de inclusão, de acessibilidade nas aulas do pré-ENEM. Eu acho que ele inova muito por isso também. E essas professoras, intérpretes de Libras, elas o tempo inteiro, assim, elas nos mostram como a gente não se preocupa com acessibilidade, como a gente esquece elas. Daí vão divulgar e elas dizem para o pessoal, gente, vocês estão fazendo vídeo de divulgação sem Libras. Pessoal, vocês produziram um material, não tem acessibilidade. Então, isso é muito legal e eu converso bastante com elas, assim, e elas, no fim das aulas, chegam e me dizem, olha, eu acho legal que tu consegue te posicionar, tu consegue falar dessas questões que são muito, né, espinhosas, mas tu fala isso de um jeito educado, assim, tu demonstra, tu não pega e faz de um jeito panfletário, né, tu não briga com as coisas, não fica gritando, né? Então, acho que um pouco tenho conseguido me posicionar e trazer essas questões e debater elas com uma certa complexidade e mostrar o meu posicionamento de uma forma comedida, assim, né? Por enquanto, ainda não recebi reclamações. Mas como é complicado, né? Eu fui falar da Reforma Protestante, que é uma aula que eu gosto muito, é um tema que é muito interessante. Mas em sala de aula, a gente pode divagar, a gente pode ser informal, a gente pode trazer os relatos dos alunos, e isso a gente não tem numa videoaula que a gente está sozinho, e é um assunto extremamente importante, né? A gente está falando da religiosidade. Então, como em sala de aula eu posso ter uma informalidade que eu não vou ser mal interpretado ou eu vou poder explicar ela, né? E como numa aula dessas na televisão, não, né? Eu tenho que ter uma preocupação maior com a minha linguagem, com os meus posicionamentos, porque eu não vou ter uma chance de diálogo, de retratação ali, né? Então, nessa aula até me passaram assim, tu estava meio travado hoje, né? Mas eu pensei, eu não posso falar nada que dê margem para ofender alguém, né? Então, tratar desse assunto que é extremamente importante, mas com muito respeito, né? Não é porque eu vou trazer aqui uma polêmica, não é porque eu vou trazer aqui críticas que isso vai me possibilitar que eu seja desrespeitoso, né? Então, acho que na TV aumenta essa responsabilidade da gente ter um cuidado muito grande, né? E tá certo. Acho que a gente precisa ter cuidado com isso. Mas é difícil não poder ter essa informalidade maior, né? E é difícil não poder contar com essas contribuições dos alunos. Porque eu gosto muito de divagar e gosto muito porque às vezes os alunos trazem uma pauta e a gente muda a aula inteira, né? Mas os alunos vão nos mostrando o que é interessante, né? Então, às vezes, para mim, o que está faltando também nesse início, eu tenho sentido muita falta dos alunos
e uma falta de um certo retorno. Eu queria muito saber, assim, né, para os alunos, o que está legal, o que está funcionando, e de poder ter esse retorno, assim, do que eles acham importante, do que eles gostariam de conversar, né? Então, isso tem me feito falta. Mas, nesse sentido, assim, eu acho que trabalhar na TV, né, trazer essas aulas para a TV, trazem essa importância da gente trabalhar muito bem a bibliografia, os conceitos, mas de uma forma que eles façam sentido para esse debate público e que a gente se posicione um pouco nessas polêmicas, mas através dos argumentos, através das pesquisas, né? Então, da gente trazer exatamente essa especificidade da nossa formação, da gente trazer a bibliografia, mas saber mediar ela de uma outra forma. É muito importante e muito bonito também isso que você está falando, Lucas, porque tem o que me ocorreu, assim, eu fiquei pensando enquanto você falava, é justamente que estar ocupando outros espaços que não somente a sala de aula, faz com que a gente atinja outros níveis de responsabilidade, como você disse, assim, um compromisso com públicos mais amplos, né, com um debate colocado de uma forma mais geral, né? Eu acho que isso é bem importante. Assim, cada espaço ocupado por um profissional ou uma profissional de história vai exigir, né? Se você gravar um vídeo para a internet, você gravar uma videoaula que vai ser transmitida pela televisão, você participar de um programa de rádio, você escrever para uma revista que não seja uma revista especializada, uma revista científica ou acadêmica, tudo isso diversifica e a gente se dá conta de como é que a história se manifesta e pode se manifestar no espaço público, quais são os nossos limites e as nossas possibilidades. Eu acho que, né, já que nós estamos debatendo aqui assim, ensino de história e atuação profissional de história, esse trânsito, né, por espaços diferentes vão levantando questões. E, por outro lado, também que achei muito bonito você dizer, assim, a aula é gravada e você está ali, entre aspas, sozinho. Você não tem uma turma na frente, não tem estudantes ali com quem você vai. Não tem o princípio da aula, que é o mais bacana da aula, que é o diálogo, que é a troca. A gente fica muito sozinho, eu imagino. Eu nunca gravei uma aula assim, mas eu imagino que você deva se sentir muito só. E você também colocou, é angustiante não ter o retorno imediato, porque na aula a gente tem. Às vezes o silêncio pode ser o retorno, ou alguma coisa que é dita. Sempre tem alguma coisa que volta na aula. A aula é ali um acontecimento, né? Mas agora, numa aula gravada, não, né? Então, tudo isso são experiências, inclusive subjetivas, mas são subjetividades políticas, assim, porque eu entendo que subjetividade sempre é atravessada, obviamente, por questões políticas, né? E tudo isso é importante a gente pensar sobre isso, né? Então, eu acho que quando eu vi o projeto, a sua participação nesse projeto tão interessante da Secretaria de Educação e da TVE, né? Era nesse sentido também que me interessava conhecer e ouvir. Foi muito legal o que você trouxe, gostei muito desse tipo de reflexão, porque abre brechas para a gente pensar, né? Quantas ideias, enquanto você falava, assim, iam me ocorrendo para a gente repensar os lugares da história, né? Uma coisa que a gente sempre está falando, mas assim, a sociedade se transforma, fenômenos assustadores como a pandemia, por exemplo, entre outros, acontecem, e a gente pode tentar pensar em saídas melhores, porque tem os problemas, como a gente colocou no início da nossa conversa, né? Tem os problemas históricos que levam a gente lá para as nossas pesquisas sobre o século XIX, né? E tem problemas que estão colocados agora, são imediatos e não só problemas, soluções que eventualmente podem ser repensadas agora, né? Mas, bom, Lucas, o nosso tempo está acabando, mas eu não queria deixar de fazer uma última pergunta, que essa pergunta também tem a ver com subjetividade, tem a ver com política, tem a ver com história, mas eu gosto sempre de fazer, de encerrar com as entrevistas com ela nesse projeto, né, que eu estou tocando junto com a ajuda de estudantes aqui do curso de História do SERES e de muitos colegas que estão também gentilmente aceitando participar das entrevistas, né? Eu queria te perguntar sobre, passado tudo isso, essa nossa conversa toda, a tua experiência como professor, como pesquisador, como é que você acha, por hipótese, de novo aqui a gente fica um pouco sozinho porque não tem ali uma pesquisa empírica para dar uma resposta para isso, mas no teu ponto de vista, como é que a história hoje afeta a vida das pessoas, como é que a história participa
na vida das pessoas, como é que você vê isso, por onde você transita nesses espaços que você tem circulado, e também, no sentido mais íntimo, como é que você acha que a história é importante, né? Ela fundamenta, ela participa da tua vida em particular. Também é uma questão muito complexa, questão que chega a dar medo de responder, mas importantíssima, e acho que é muito essa questão, né? A história está na vida das pessoas, para mim, assim, né? A percepção cronológica do tempo, né? A percepção da minha vida como uma narrativa, o envelhecimento, o crescimento, né? Tudo isso, para mim, também tem relação com concepções históricas. A história também é a minha cosmovisão, né? A minha concepção de mundo. Então a gente sabe que as pessoas são influenciadas, elas agem às vezes de acordo com a sua concepção de tempo, de história, né? Isso leva a gente às vezes a se preocupar ou não com a morte, com minhas atitudes, né? Minha moralidade vai influenciar a minha vida. Então a história tem relação com isso, né? Sim, ainda tem, sempre vai ter, né? E acho que o conhecimento histórico ele precisa sempre se preocupar com essas questões também, como isso influencia na cosmovisão, na visão de mundo, né? Como eu me insiro nessa coletividade. Eu acho que hoje em dia também a história ela pode ser uma forma de combater um certo fatalismo, que nada muda, né? Que tudo sempre foi igual. Até quando a gente vê a questão das fake news, né? Ah, não, sempre teve fake news, sempre teve negacionismo, sempre teve violência contra minorias, né? A gente desconstruir essas lógicas, né? A história ela pode ser muito importante para desnaturalizar, para mostrar a possibilidade de outros mundos, né? Outras realidades. Até aquela questão do que é a história no século XXI. Eu falei um pouco da história como conhecimento, né? Mas a história enquanto processo, eventos, acontecimentos. Eu acho que a história no século XXI ela é uma grande tragédia, né? Ela nos parece uma grande tragédia. E como isso reflete na nossa produção do conhecimento também, né? Que a gente está contando a história de uma tragédia anunciada, né? Ou de várias tragédias que nos trouxeram até aqui, que a gente não tem conseguido interromper essa sucessão de tragédias, né? Ainda reverberando um pouco o Walter Benjamin. E pensar então que na minha vida a história é a busca pelo sentido. O Leminski tem um prefácio que eu gosto muito que ele fala, né? Que é a busca pelo sentido. E o sentido só existe na busca. E isso me lembra muito o historiador, né? Que esse conhecimento, aquele problema que a gente coloca para o passado, ele só existe no momento que eu lanço ele, né? O passado está ali, morto, guardado, né? Passado, e eu vou lá e eu tento me conectar, tento trazer ele através de uma pergunta, né? Então, a história, eu acho que ela está muito na minha vida como uma busca pelo sentido. Quando eu escolhi fazer história, eu buscava um pouco, né? Qual que era o sentido do mundo, o sentido da cultura, né? Eu não entendia muita coisa, e vou dizer que a história me ajudou a entender a economia, a cultura, e me ajudou a entender o cotidiano, né? Coisas que eu não entendia de representações, de hábitos, que me ajudou. Então, eu acho que a história ela é uma ferramenta muito importante para a gente se situar. Eu acho que a história ela pode me situar na vida, no mundo, pode ser um lugar de repensar, né? E eu quero ressaltar aqui que eu não acho que essas são questões imanentes da história, mas são questões com as quais ela se relaciona. E que eu acho importante a gente atentar para elas, né? E eu estou muito cuidado de não cair numa moralidade, numa defesa da história mestra da vida, mas é muito interessante como a história ela ainda é difícil para a gente falar dela sem recorrer a certas ideias, né, de que ela não é útil em si só, mas ela ainda assim é necessária. Que ela não nos responde, que ela não transforma, mas que ela é necessária para a gente ter a possibilidade de responder, compreender e talvez transformar as coisas, né? Então é isso, eu acho que é uma história que ela nos possibilita, que ela nos ajuda e que ela é um indicativo de várias questões da vida, né? Mas ela por si só, infelizmente, não é capaz de transformar. Mas ela pode me ajudar com o conhecimento e com as reflexões necessárias, né, para me situar melhor no mundo, para compreender melhor o mundo e para pensar as possibilidades de transformação para ele. E acho que nisso essa história que ela tem virado uma tragédia, né? Por isso que ela traz tantas contribuições interessantes agora de pontos de vista, de atores que não costumavam ter voz, né? Não costumavam reverberar tanto assim na produção do conhecimento histórico.
Então, acho que grande parte das produções de qualidade que a gente tem hoje em dia também são de questionamentos que estavam fora da academia e que agora estão entrando no saber histórico acadêmico, né? Há quanto tempo não tem algumas verdades que estavam só nos movimentos sociais, que estavam só, né, nesses grupos de minorias, e agora adentraram conhecimento histórico e que alargaram a nossa visão de mundo, né? Alargaram a nossa concepção. Então, como a história ainda é importante para a gente compreender o mundo, por mais que ela não nos possibilite compreender ele de todo ou acessar uma verdade, né? Eu acho que a história ela ainda é importante para a gente acessar algumas verdades muito importantes sobre a nossa sociedade, o nosso passado e como esse mundo se organiza, né? Então, acho que a história ainda é importante nesse sentido, de se situar e de poder, sim, influenciar a minha ação, meu comportamento, minha visão de mundo. Eu ainda acredito nessa busca pelo sentido. E ela é isso, né? Ela vai ser uma eterna busca. Muito bom, muito bom. Fica para mim a ideia, a partir da tua resposta, que eu adorei, é que melhor com história, a vida é melhor com história do que sem, né? Assim, essa é uma garantia que para o século XXI a gente tem, é melhor com história do que sem história, né? Lucas, quero te dizer que eu fiquei muito feliz, muito obrigado, foi ótima entrevista, que bom poder te reencontrar depois de ter tanto tempo, né? Enfim, a gente não se via, não se falava, que bom, parabéns, muitos parabéns pelo teu trabalho, né? Em particular com esse projeto tão interessante que você está envolvido agora, né, com o pré-ENEM e por toda a tua trajetória também. Que bom, né? Que bom que graças ao professor Temístocles lá atrás a gente se encontrou, se conheceu, trabalhamos juntos durante um tempo, né? Que bom, fico muito feliz de poder te reencontrar agora nesse projeto, poder conversar, conhecer mais e de alguma forma colaborar com a divulgação, inclusive, do teu trabalho. E espero que a gente possa se encontrar em outras oportunidades também. Foi muito bom, certo? Muito obrigado mesmo. Obrigado, Evandro. Eu que agradeço e deixar um abraço aí para ti, para o Temístocles, para os estudantes do SERES. Também divulgar, né, agradecer muito o espaço e a divulgação do projeto, né? Gostei muito do teu projeto também. E é isso. Muito feliz mesmo. Obrigado. Um grande abraço para ti. Outro abraço, muito obrigado mesmo. E, bom, a gente na semana que vem volta com mais uma entrevista do projeto. Peço a todos e todas que nos assistiram, né, em algum momento, ou na hora da estreia, na sexta-feira às 17 horas, ou em outro momento, que compartilhem, curtam, divulguem, se inscrevam nos canais do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História do SERES UFRN. Isso é sempre muito importante, né? Quanto mais os vídeos circulam, atingem mais pessoas, e a ideia da divulgação científica e do conhecimento histórico se concretiza. Isso é muito bom para nós, é a ideia do projeto, tá ok? Muito obrigado, então, e boa tarde e até a próxima.